Como nós anunciamos aqui no começo do programa, nós recebemos aqui a honra um amigo, o Dr. Tiago Oliveira, ele que é angiologista, cirurgião vascular, para a gente falar aqui de um tema também que é importante. A gente comentou aqui no começo que dores nas pernas, varizes, circulação, eu tenho certeza que é uma queixa muito comum para muitos de vocês. A gente vai poder conversar um pouquinho aqui agora. Seja bem-vindo, Dr. Tiago, aqui é o nosso Vida Mais. Obrigado, meu amigo, satisfação. Eu que agradeço o convite e estar aqui para a gente fazer esse bate-papo sobre um problema que acomete muita gente hoje em dia e que eu particularmente sou apaixonado. E que é bom, né? Ajudar as pessoas, Tiago. Resolver o problema das pessoas no momento de dor, de preocupação, isso é o que motiva a gente, né? Sem dúvida. Mas antes da gente já começar esse bate-papo, fala um pouquinho da sua história. Sua formação, aonde que você fez as residências e como que você voltou para Teresina aqui. Perfeito. Sou Tiago Oliveira, sou cirurgião vascular, me formei aqui em Teresina, na Universidade Federal do Piauí, e após me formar, fui para São Paulo, aquele tradicional roteiro do médico, né, nordestino. Sim. De ir para São Paulo, se especializar e voltar. Fiquei 7 anos em São Paulo, fui fazer a cirurgia geral, depois cirurgia vascular e depois fui buscar ainda outras alternativas como a radiologia intervencionista. Sim. O que eu tinha? Eu tinha muito em mente assim, eu quero voltar para Teresina, eu quero me estabelecer em Teresina. Então vou aproveitar esse momento aqui para fazer tudo que eu tenho que fazer, né, para voltar pronto, digamos assim, né? Perfeito. Pronto, 100% pronto, você nunca vai estar na vida, porque a vida é um eterno aprendizado. Todo dia, todo trabalho, todo caso, toda cirurgia, todo paciente, você acaba aprendendo mais alguma coisa, né? Mas eu queria voltar com a formação já completa para o que precisasse resolver, a gente está disponível. Isso é importante, Thiago. Aqui tem também, a gente tem uma audiência grande dos estudantes de medicina também, porque aqui no Vida Mais, a gente não fala só da doença, da prevenção, do problema. A gente fala sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre ensino médico. E o que o doutor Tiago falou aqui, para você que cursa medicina, não tem que ter pressa. Os 6 anos de formação é para que você possa ser um bom técnico, fazer os principais diagnósticos e tratamentos, mas a formação completa é como o doutor Tiago também fez. É residência para que você faça tudo o que precisa para começar a trabalhar de forma mais preparada, né, Tiago? E poder chegar ao nível de excelência que a profissão e que o cuidado exige. Sim. Meu amigo, vamos falar sobre uma queixa comum, sobre dores nas pernas. Dor na perna, de forma geral, doutor Tiago, como é que chega no seu consultório? Quais são os principais motivos de dores nas pernas? Perfeito. Hoje, o principal motivo que traz o paciente ao consultório vascular é exatamente a dor, o peso, a fadiga, o cansaço nas pernas. Então o paciente já chega com aquela questão, eu tenho uma dor, eu tenho um cansaço, uma fadiga na minha perna que vai piorando ao longo do dia. Quando eu chego à noite, e geralmente o nosso público maior é mulher, né? Porque a doença acaba acometendo mais o sexo feminino. Então a mulher chega, muitas vezes a paciente chega e diz, eu tenho que chegar à noite, meu marido tem que fazer uma massagem, tenho que botar a perna para cima, e isso está me dando um desconforto muito grande durante o dia. Então, a principal queixa é peso, cansaço, dor e o inchaço. O inchaço também é muito comum. Inchaço também. E tem alguma faixa etária da mulher onde isso é mais comum? A doença venosa, que é quem causa todos esses sintomas, ele não tem uma faixa etária assim tão definida. Mas tipo, é mais comum, adolescente já tem? Já tem. Não é uma coisa exclusiva da pessoa adulta, da pessoa idosa, não. Como muitas vezes a pessoa não tratou ao longo da vida, então costuma ser mais grave nesse período mais avançado da vida. Mas pessoa jovem de 15, 20, 30 anos já tem doença venosa. Pode acometer. Pode acometer. E qual a causa, então? Qual a principal causa dessa doença venosa? É sempre varizes ali? Por que se desenvolve? Por que causa esse sintoma? O que causa? Quando a paciente chega lá no seu consultório e diz, doutor Tiago, eu vim aqui porque eu tenho sentido que nas últimas semanas a perna pesa, tem inchaço. Qual o motivo disso, Tiago? O principal motivo é a insuficiência venosa. Insuficiência venosa crônica. Tá? Então, a pessoa que tem varizes, que sente a presença de dor, peso, cansaço, fadiga, que nota a presença de alguma alteração de pigmentação da pele, a pele ficando mais escurecida, a veia ficando mais dilatada, isso são sinais de alerta para a doença venosa, a insuficiência venosa crônica. O principal fator é o hereditário, então não tem muito como a gente fugir em relação a isso. A herança genética é o principal, né? É claro que existem outros também fatores que são muito associados, como por exemplo, o sexo feminino é mais frequente do que o masculino, a doença venosa. Questão postural, ocupacional, pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado ao longo do dia,
um professor, imagina um professor o dia inteiro na sala de aula em pé, um segurança. Então, fatores posturais ocupacionais também têm um impacto importante. Questões hormonais, a gravidez, por exemplo. Então, tem muito paciente que chega no nosso consultório e diz, doutor, depois que eu engravidei, minha perna agora está cheia de varizes. Por conta tanto desse processo hormonal como da própria gravidez, o útero crescendo, compressão dos vasos abdominais e outros fatores, como, por exemplo, o sedentarismo, obesidade. Então, tudo isso aí tem um impacto também muito importante. E no dia a dia, assim, a insuficiência venosa, ela sempre vai vir aparente, a paciente, na maioria das vezes, já que é sexo feminino, sim, ela consegue perceber veias mais dilatadas ou tem as chamadas varizes internas e que não são tão aparentes, mas que podem manifestar esses mesmos sintomas? Quer dizer, a paciente consegue se identificar alguma alteração ou nem sempre? Isso é um ponto muito importante. Muitas vezes a pessoa vem por observar um pequeno vasinho. Muitas vezes acha que é até uma coisa mais estética do que realmente funcional. E a gente acaba descobrindo que tem uma doença, tem uma base que está causando tudo aquilo ali. Né? Muitas vezes a pessoa vem por aquele vasinho achando que o problema é superficial, só que na avaliação, no detalhamento que a gente faz, a gente vê que na verdade aquilo ali muitas vezes é só a ponta do iceberg. O profundo, aquelas veias internas profundas, a análise da safena, todo esse território venoso profundo é muito importante para a gente fazer a investigação e o tratamento adequado. Às vezes a pessoa vem com um vasinho oligossintomático, às vezes, com poucos sintomas, e quando a gente faz a investigação, a gente descobre que realmente tem muita coisa alterada. E tem muita coisa. Tem receio ainda das pessoas, que tem uma palavra que é forte na população Sim. geral, que é a palavra trombose. Sim. Tem gente que chega no consultório com a perna um pouco mais inchada, com receio de trombose, e outra, como diferenciar? Tipo, porque talvez quem tem essa queixa, uma dor, um cansaço nas pernas, talvez seja uma coisa mais crônica, já vem de alguns dias. Qual a preocupação que a pessoa tem que ter em relação à possibilidade de uma trombose? Isso eu pergunto isso, Thiago, porque aqui a gente fala para todas as pessoas, e no meu consultório de cirurgia cardíaca, é comum, às vezes, por uma postura, por uma coisa, ao paciente preocupado, doutor, mas não pode ser trombose? Sim. Como se faz essa diferenciação? Isso é muito frequente no nosso consultório também. Pacientes que chegam com esse inchaço e já com aquela informação prévia, Sim. aquele receio de ser algo mais grave, como a trombose, né? Potencialmente grave. Né? A diferenciação que a gente consegue definir é assim, exatamente como você comentou, o tempo. Então, quando é uma trombose, geralmente, né, obviamente há exceções, mas normalmente a trombose ela vem de forma mais abrupta, mais súbita. Eu consigo definir, hoje minha perna começou, o paciente consegue dizer, hoje a minha perna começou a inchar, a doer, e está uma coisa assim insuportável. Então é uma dor súbita, aguda, e o inchaço também repentino. Geralmente a trombose, o edema, o inchaço, ele é mais unilateral. Pode acontecer de ser bilateral? Pode, mas é mais raro. Então geralmente acomete uma das pernas do paciente. O paciente que tem, eu já tenho há várias semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses a perna inchando, as duas pernas. Quando eu aperto aqui na minha perna, no meu pé, faz aquele fundinho, que é o cacifo, né? E quando faz aquele fundinho, eu consigo apertar e fica marca. Geralmente, nesses casos, não é trombose. A trombose é um edema mais tenso, mais rígido, mais endurecido, às vezes fica até avermelhado, que é a congestão venosa, secundária à congestão venosa, congestionamento daqueles vasos por conta da trombose, por conta da obstrução da trombose. Então, assim, quando o paciente vem, a gente já usa essas características para definir o nível de gravidade, potencialidade em relação à presença de uma trombose ou não. E em relação à primeira pergunta, varizes pode levar a trombose? Alguns casos, ela pode ser responsável principalmente pelas tromboses superficiais, que são as tromboflebites. Então, aquela veia dilatada, tortuosa, aquele fluxo sanguíneo ali turbilhonado, tumultuado, Sim. digamos assim, ele pode predispor à formação de coágulos naquelas veias e fazer a trombose superficial, também chamada de tromboflebite. E no dia a dia, assim, doutor Thiago, você falou sobre, às vezes, apertar e ter aquele sinal ali, né, que o paciente mesmo pode perceber em casa. Mas dentro do consultório, o que mais que hoje você consegue oferecer e que ajuda no diagnóstico? É só a inspeção, é só a avaliação física? Ou que tipo de exames a mais você consegue para definir o melhor diagnóstico e o tratamento que vai ser feito? Perfeito. Hoje eu costumo dizer, quando o paciente entra no consultório, que o estetoscópio do vascular é ultrassom Doppler. É ultrassom. Hoje é indispensável, numa avaliação, num atendimento de um cirurgião vascular,
ele não executar, ou não solicitar, ou não avaliar o doping. Isso é de fundamental. Eu não tenho como, só a inspeção, só a palpação, o exame físico, ele me traz muitas informações, mas eu só consigo fechar diagnóstico, propor tratamento com o uso do ultrassom, lançamento do ultrassom. E quais os cuidados, então, assim, antes da gente falar de tratamento mais invasivo, talvez, ou menos invasivo, né, que no caso é a sua formação, é minimamente invasivo, mas no dia a dia. Então, nós falamos aqui de pessoas, de postura, de trabalhos como o nosso também, que trabalha muito tempo em pé, né, seguranças, enfim. Qual o cuidado que quem tem dor nas pernas, quem tem essa sensação de peso, tem que ter no dia a dia? Bom, primeira coisa, tem que evitar esses períodos de muito tempo em pé, muito tempo sentado prolongados, né? E isso se estende até a viagens prolongadas. Você também tem que ter aquele cuidado de estar levantando, estar caminhando, estar movimentando, flexionando o pé para trabalhar a panturrilha, né? Supondo que aqui seja o pé e a panturrilha aqui, meu braço, meu antebraço. Então, esse movimento, está sempre movimentando, trabalhando, contraindo e relaxando a panturrilha, é um fator muito importante para essa prevenção. Até porque a panturrilha funciona como uma bomba natural, uma bomba muscular que ajuda a levar o sangue da perna de volta para o coração, melhorando o retorno venoso. Então, evitar períodos prolongados em pé ou sentado, fazer atividade física regular, fortalecimento de musculatura, isso é muito importante para a melhora do retorno venoso e, consequentemente, melhora desses sintomas e evitar a progressão dos mesmos. Né? E as meias elásticas? Assim, existe uma recomendação, o melhor tipo de meia, aonde que pode adquirir, se é qualquer farmácia, se são lojas especializadas, qual o tipo adequado, se vem até aqui o joelho, se vai até a coxa, como é que é a orientação para o uso de meias? Perfeito. A meia elástica, existem marcas e modelos que são preferência do cirurgião vascular. Infelizmente, alguns modelos, algumas marcas são fáceis de adquirir em farmácias comuns, mas essas não são as que a gente precisa e que a gente prescreve para o paciente. As melhores são em casas especializadas, casas de materiais médicos, hospitalares, casas de materiais ortopédicos. Essas marcas, esses modelos, é que a gente costuma prescrever pelo grau de compressão adequado, pelo material, pela qualidade do material que vai ser colocado ali na perna para fazer essa compressão. Então, são específicos, não são qualquer meia que vai não é qualquer meia que vai ser útil e boa para o tratamento, né? Outro ponto, a questão do tamanho. Se vai ser a meia 3/4, que é a meia que vem até embaixo do joelho, ou a meia 7/8, ou a meia calça. Isso é muito individual do paciente. Eu costumo dizer que é muito individual, dependendo, lógico, do que você está tratando. Se eu vou fazer uma cirurgia de varizes, se eu for fazer um tratamento minimamente invasivo no consultório, eu costumo colocar a meia 7/8, para comprimir até a região onde ali a gente está trabalhando. Tratei uma safena, fiz um tratamento de safena, coloco a meia 7/8. Para o dia a dia, a meia 3/4, aquela que é embaixo do joelho, ela tem um grau de compressão adequado, ela tem uma boa aderência, então é mais fácil para o paciente, principalmente a gente que mora em Teresina, num lugar que é mais quente, o paciente ter uma aderência ao uso da meia, ela sendo aqui embaixo do joelho, é menos tecido em contato com a pele, porque é uma meia que vai comprimir, vai apertar, né? Vai suar. Então, quanto menos tecido tiver apertando a pessoa, melhor a aderência do paciente. Mas isso é muito individual. Tem paciente que usa 3/4 e chega, não, eu prefiro aquela completa. Tem paciente que não tolera de forma alguma completa. E aí a gente vai individualizando. Tem paciente que ainda tem desculpa ainda, Thiago, de não conseguir calçar? Porque é meio apertadinho ali para você botar realmente, né? Tem demais. E no dia a dia, como é que você contorna essa objeção dela? Não, doutor, é porque dá muito trabalho para usar. A gente explica, mostra modelos, formas mais fáceis de calçar, a gente apela para o acompanhante, para o companheiro, para a companheira, vamos ajudar, porque isso aqui é importante para o tratamento. E realmente, Celano, pacientes que aderem ao uso da meia elástica, quando voltam no retorno, quando voltam ao fim do tratamento, comentam com muita precisão. Doutor, depois que eu comecei a usar a meia, realmente a minha perna mudou. Eu não sinto mais aquele peso, aquela fadiga, aquele cansaço no final do dia, melhorou muito. E é um pouco contrassenso a pessoa imaginar que uma meia, um utensílio, digamos assim, tenha um impacto tão importante quanto um remédio. Né? Fica muito no consciente da pessoa de que o medicamento, o remédio é que vai trazer aquela resposta. E aí como é que você faz, até para a gente já falar também sobre tratamento, como que você seleciona aquele que vai tomar uma medicação para ajudar, às vezes, essas medidas diárias, como você comentou, e aquele que não, que de repente tem uma doença a mais naquela circulação que vai precisar de um dos tratamentos minimamente invasivos que você faz. Como diferenciar? Bom, o paciente chegou,
poucos sintomas, paciente oligossintomático, o desconforto é mais visual, mais estético, a gente faz todo o mapeamento, ultrassom, faz o estudo da circulação completa, tanto superficial quanto profundo, e aí a gente vai programar o tratamento. Paciente que tem muitos sintomas, a gente inicia a medicação, a meia, e vamos ver quais alternativas a gente vai trazer. Agora, aquele paciente que tem poucos sintomas, a gente acaba usando mais a meia elástica e deixando o remédio um pouco de lado. Depende muito da sintomatologia. Sim. Pacientes que não têm sintoma nenhum, mas têm um desconforto estético, eu não tenho por que prescrever para todos os casos, né? A gente vai individualizando o tratamento medicamentoso. Agora sim, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que entender o processo da doença. A doença é uma dificuldade do sangue voltar da perna para o coração, do retorno venoso para o coração. Então, a gente tem que ter em mente uma analogia, eu costumo sempre dizer para os pacientes no consultório, que é como se fosse um cano que está levando de volta a água, subindo a água para a caixa d'água da casa. Então, aquele cano, aquela veia, ela começa a ficar enfraquecida. E aí não consegue esse bombeamento, não consegue levar de forma adequada o sangue de volta para o coração. Então, aquilo ali vai se acumulando, congestionando, e aquela veia vai dilatando. A partir do momento que ela vai dilatando, nessa veia a gente tem umas portas, umas cancelas, as válvulas, que abrem, fecham, para impedir que aquele sangue retorne e reflua. A partir do momento que ele dilata, ele perde esse elo de vedamento. E aí o sangue começa a refluir. E quando ele reflui, potencializa esse congestionamento e aí traz todos esses impactos. Sintomas, peso, cansaço, fadiga, sinais, as varizes grossas, o escurecimento da pele. E aí quando a gente tem uma veia que está nesse estágio de que está insuficiente, tem refluxo, é um grau de lesão irreversível. Eu não consigo só com tratamento clínico, que é medicação, meia, academia, fortalecimento de musculatura, eu não consigo voltar esse paciente para o estágio de normalidade. Essa veia eu não consigo trazer ela para o estágio de normalidade só com tratamento clínico. Eu preciso intervir. A partir do momento que eu tenho uma veia, eu faço um ultrassom, vejo veias varicosas, vejo safena insuficiente, eu tenho que tratar aquele paciente. E aí o tratamento vai variar de acordo com a necessidade de cada caso, individualizando para cada caso. Hoje o padrão ouro é o endolaser, é o tratamento ablativo, a termoablação da veia safena, que a gente, com ultrassom, anestesia local, sedação, sem necessidade de raquianestesia, sem necessidade de internação hospitalar, a gente consegue liberar o paciente para casa caminhando no mesmo dia, sem maiores complicações, através de um furinho. Com ultrassom, você entra dentro da veia, passa a fibra de um endolaser e vem secando, fechando a veia por dentro. É um grande avanço para a gente que ainda pegou aquelas cirurgias tradicionais, Tiago, e que ainda existe, talvez para algum caso, né? E que depois a gente tinha que botar o peso do corpo em cima para poder comprimir, né? E evitar o hematoma. E é interessante, Jocelano, essa conversa aqui com você, cirurgião cardíaco, porque quando a gente vai conversar com o paciente no consultório, falar dessa técnica, desse tratamento do vaso, de fechar a safena, muitos pacientes ficam, e se eu precisar para o coração? E se eu precisar fazer uma ponte safena? Aí vem a conversa da gente explicar para o paciente que uma veia safena doente, dilatada, tortuosa, ela já não vai servir para a ponte cardíaca. É interessante até você, como especialista, dar uma opinião aí em relação a esse caso. Nós vamos ter que nos virar. Então, assim, é que lá a cirurgia é chamada popularmente de ponte de safena, porque na década de 60, a gente sempre fala isso para os pacientes, né, Tiago? Só complementando, sempre a cirurgia foi tirar a veia safena e trazer e fazer uma ponte. Da década de 80 para cá, a gente começou a usar mamárias. Então tem mamária esquerda, mamária direita, que é um vaso também melhor do que a safena. Então os pacientes perguntam por ponte de safena, porque acham que só tem a safena. Se a gente não usar aqui, nós temos as radiais, que são artérias, pessoal, que tem aqui nos braços. A gente pode tirar a artéria radial e trazer para cá e usar como ponte. E tem outras, que menos comuns, mas é importante, porque vez ou outra a gente opera um paciente que já fez uma cirurgia de safena. Então, uma das nossas perguntas para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca é: você já operou de alguma coisa? Já operou de veia safena? Porque se for, a gente tem que pensar em outras formas, né? Esse é o bacana da medicina, Tiago, é essa interação, né? E a gente poder levar essa informação para as pessoas, informação de qualidade. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Esse espaço aqui é nosso, é para a gente falar sobre inovação, sobre saúde, sobre tudo aquilo que a medicina piauiense precisa falar. Então a gente, em nome de toda a equipe, agradece a sua presença aqui e a gente continua sempre à disposição. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, precisando, estamos às ordens. Se você tem dor, cansaço, peso, alterações de pigmentação, escurecimento da pele, procure um cirurgião vascular. Tranquilo. E para finalizar, então, a gente já colocou ao longo da entrevista, mas teu perfil para a gente seguir.
é @Thiago Oliveira Vascular. Perfeito. Obrigado, Thiago, mais uma vez, meu amigo. Prazer, meu amigo. Um abraço. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.